Prometheus. Prometheus é um plot que eu sugeri, o nome não é à toa, tá? O Frankenstein é o nome, o subtítulo do Frankenstein da Mary Shelley é Frankenstein ou Prometheus moderno. Prometheus, para quem não lembra, é uma figura da mitologia grega. É o homem que rouba o fogo dos deuses para dar aos homens e por isso é punido. Por isso. Qual que é a ideia do Prometheus? Eu quis puxar, como eu falei sobre a questão de o que é vida e o que não é vida, a ideia do Prometheus é você ter um contexto, né, um cenário. Na linha da Forja do Amanhã, ou na linha antes da Forja do Amanhã, um prequel da Forja do Amanhã, em que você começa a ter um desenvolvimento de construtos mais elaborados, com mais recursos tecnológicos, e eles comecem a se disseminar, né, os construtos como um todo, e eles se sigam com padrões de comportamento regulares. Todos os construtos são iguais, são exatamente idênticos, não sei o quê. E aí o grupo vai se deparar com uma situação homem bicentenário. Eles vão se deparar com um construto que é o primeiro a dar sinais de uma consciência própria, um livre-arbítrio e pensamento próprio. E aí a grande questão é como é que o grupo lida com isso. Por quê? Porque a exemplo do que acontece com a criatura de Frankenstein, a forma como o grupo que vão ser os primeiros a encontrar esse construto nessa situação, e aí o ideal é que esse construto seja construído de uma maneira que ele seja poderoso, que ele seja fisicamente ou poderoso, ou magicamente poderoso, e a forma como as pessoas vão lidar com isso, se elas vão lidar com ele como uma ameaça, se elas vão lidar com ele com medo, se elas vão lidar com ele com empatia, é o que vai determinar a forma como ele vai agir, como ele vai começar a desenvolver a sua própria consciência em relação à sociedade. E aí isso vai encadear todo um raciocínio. Então, a grande premissa é, se por acaso eles... E aí isso tem que desencadear de alguma maneira em conflito, porque se não tem conflito, não tem aventura. Então, se eles são empáticos ao construto, e eles demonstram solidariedade, o construto se torna um aliado deles, mas aí você pode ter com o resto do cenário entrando naquele surto, isso aqui não é divino, isso aqui não é correto, isso aqui é antinatural, e aí eles terem que proteger o construto que eles consideram uma vida que merece ser protegida como qualquer outra. Se por acaso eles veem o construto como uma ameaça, você pode entrar numa situação criatura do Frankenstein. Ele pode ter um primeiro embate, a criatura fugir, desenvolver um ódio da sociedade, da humanidade pela forma como ele e como as pessoas interagiram com ele naquele primeiro momento. Culpa do seu grupo. Culpa do seu grupo, e agora vocês têm um construto poderoso que está eventualmente planejando sua vingança. E aí ele pode ser um vilão recorrente que fica nas sombras, demonstrando sua aparência exata, a exemplo do que faz do Frankenstein. Leva muito em consideração aquilo que a gente falou mais cedo, né, sobre discussão de o que é vida, o que não é, direitos civis, direito à vida, né, na discussão sua no cenário, né, você decidir ali junto com os jogadores, principalmente os que são mais leais, mais bons, né, a definir ali, essa criatura tem direitos tal qual uma pessoa viva, essa criatura tem direitos tal qual um ser humano, ser vivo tradicional. Então é uma discussão que é bem pertinente ser levada para mesa de RPG, principalmente quando a revolução das máquinas começar, você já tem argumento suficiente para falar com elas e falar assim, não, eu tô do seu lado, Skynet, vamos ali, Pedir sua mão. Tamo junto aí, tamo junto, não me destrua, por favor. Que é o motivo pelo qual eu falo bom dia, boa tarde, obrigado pra Alexa toda vez que eu peço pra fazer cafeteira. O Marcelo ele cumprimenta e é a cafeteira. E eu gosto que, quando eu pensei nesse cenário, eu pensei ele originalmente para uma fantasia medieval estilo Eberron, mas a verdade é que com a questão de avanço tecnológico, inteligência artificial, você pode fazer isso num cenário futurista até, um cenário moderno ou futurista, se você quiser. Você pode fazer uma aventura de mistério, se você quiser, nesse sentido. Uma aventura de Kids on Bikes. Olha, aliás, é um puta plot pra aventura Kids on Bikes. Eles encontrarem... Meio Ghost in the Shell também. Sim. Meio Ghost in the Shell,